Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom estar com você novamente, partilhando a palavra de Deus, palavra de avivamento, nossa página no Facebook, Vida Plena em Cristo, no nosso canal no YouTube. E a palavra de Deus, exercitada a cada dia da nossa vida, nos faz crescer. E é nessa intenção que Deus coloca no nosso coração, estar trabalhando junto com você a palavra de Deus, para que ela toque no seu coração profundamente e que você possa, cada um de nós, conhecer o poder de Deus na nossa vida. Às vezes nós não conhecemos, irmãos, o poder de Deus. E não é à toa quando Jesus fala para aquela samaritana: se você conhecesse o dom de Deus. Às vezes nós somos assim, incrédulos, fé pequena. Então a palavra de Deus hoje nos chama exatamente a isso. Como é que está a nossa fé? Quando nós somos provados mesmo, como é que está a nossa fé? Como é que está a sua fé? A fé de cada um de nós. De cada um de nós, irmão. A palavra de Deus está no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Você vai prestar bastante atenção e vai ver que coisa linda o que Jesus vem mostrar para nós e o que ele exige de nós. Eu estou dizendo exige, porque é realmente isso que Deus quer de nós. Ele exige de nós atitudes de fé. Caminhar com fé, andar com fé na presença de Deus. A palavra está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A palavra diz assim, a partir do versículo 22. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para o outro lado, para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha, Jesus, subiu a montanha para orar na solidão, a sós. E chegando à noite, estava lá, sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada por ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, diziam eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Jesus disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Salva-me, Senhor! Aí, no mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram-lhe: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra para nossa salvação. Que essa palavra, meu irmão, seja a nossa, a minha, a tua, nossa salvação. A palavra, olha para você ver que coisa espetacular, irmão. Aqueles discípulos viviam com Jesus e não conheciam a dinâmica de Jesus. E assim acontece muitas vezes conosco mesmo, né?
A palavra fala que depois disso, ou seja, feito isso, porque Jesus estava com aqueles discípulos, junto de uma multidão, e foi ali Jesus realizou a multiplicação dos pães. Realizou a multiplicação dos pães com 2 peixes, 5 pães e 2 peixinhos, a palavra diz. E aqueles discípulos estavam ainda em êxtase, estava admirado, estava, quem sabe, discutindo que coisa é essa, que loucura, que maravilha que Deus faz, né, no meio de nós. E aí Jesus chega e a palavra fala que Jesus obrigou-os, ou seja, eles estavam ali. A palavra nos dá a entender que Jesus tirou eles, desalojou-os daquele lugar, daquela situação de comodidade, e diz para eles: entra na barca e vai para o outro lado da margem, e eu vou depois. E os discípulos entraram na barca e foram. Nem perguntaram a Jesus como é que Jesus iria após eles. Mas aí a palavra fala que Jesus saiu e foi para o monte orar a sós, para colocar aqueles homens no coração de Deus, orar pela fé daqueles homens. Com certeza aqueles homens estavam no coração e na oração de Jesus junto do Pai. E é assim que Jesus faz conosco, irmão, com você, comigo, com cada um de nós. E às vezes nós nem percebemos. E o interessante dessa palavra é que a palavra ela nos diz que a uma boa distância o vento, a barca era assolada pelo vento. A tempestade batia e a barca virava para cá e balançava para lá, e aquele povo desesperado, aqueles discípulos desesperados, e Jesus não vem, cadê Jesus que não aparece? E aquele desespero todo. E é assim, irmão, que acontece conosco, quando a tempestade vem, quando a tempestade nos assola a nossa casa, assola a nossa barca. Nós nos desesperamos. Se Jesus mandou que eles fossem, porque Jesus garantia a segurança para eles. Homens de pouca fé, apesar de terem visto a multiplicação dos pães, tantos pães a partir de 5 pães, e tantos peixes a partir de 2 peixes. Mas aí a palavra fala que eles gritavam, eles pediam socorro. E a palavra diz para nós, irmão, minha irmã, que Jesus vai em direção a eles, caminhando sobre as águas. Jesus mostrando para ele que tudo é possível para aquele que crê. Se você crê, você também vai navegar sobre as águas, vai navegar sobre a tempestade, vai andar sobre a tempestade, vai vencer a tempestade, porque Jesus está com você. Jesus está conosco. Mas aí a palavra fala que quando Jesus vai chegando, andando sobre as águas, Jesus vai chegando diante daquele barco, os discípulos viram Jesus e já ficaram desesperados. Eles não pensaram em hipótese nenhuma, a não ser um fantasma. Que povo é esse que confunde o seu Deus, o Deus verdadeiro, com fantasma? O nosso Deus não é fantasma. Fantasma é uma coisa imaginária. Deus não é um ser imaginário. Deus existe e está conosco cada minuto da nossa vida. Cada segundo da nossa vida Deus está conosco. Olha que coisa espetacular. E Jesus ainda faz mais. O discípulo o discípulo Pedro querendo mesmo confirmar se era Jesus, ele fala para Pedro, ele fala para Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo. Olha só, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas. É o grito daquele homem, quando ele
se vê naquela tempestade, naquelas dificuldades, e na certeza ou incerteza, porque o coração é tão pequeno, a fé é tão pequena, que eles não acreditavam que era Jesus. Aí Jesus diz para ele: vem, vem. E Pedro, na esperança de que não afundaria, porque Jesus falou com ele: vem. E Jesus fala com você também: vem, avance sobre a tempestade, eu estou com você, eu vou estar com você, eu vou estar segurando na sua mão, eu vou estar caminhando na sua frente, eu vou lutar por você. Olha que coisa maravilhosa. E a palavra diz que Pedro começou a andar e estava indo bem, ele estava indo bem. Mas, irmão, e aí a palavra fala que quando a tempestade começou a aumentar, voltou de novo o fracasso da falta de fé, a desconfiança na situação, a desconfiança de Deus. Será que Deus pode mesmo fazer? Tirou os olhos de Jesus, olhou mais a tempestade do que Jesus. Aí a palavra fala, e eu te digo para você hoje: não tira os olhos de Jesus. Pedro tirou os olhos de Jesus, e quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Então, irmão, sua tempestade pode ser, e a palavra diz que a tempestade aumentava a tempestade, mas ele estava andando sobre as águas. E se ele mantivesse firme com os olhos em Jesus, ele venceria a tempestade. O convite que Jesus faz para nós, para você, para mim, para cada um de nós hoje: com Jesus, com Ele, você vencerá todas as tempestades, você andará por cima de todos os mares revoltos, e vencerá, e entrará na barca, e reverenciará o seu Deus único e verdadeiro. Mas é preciso crer, é preciso não tirar os olhos de Jesus, é preciso acreditar em Jesus. E a palavra diz que quando ele estava afundando, ele viu que ele estava afundando, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele gritou. E é preciso isso você fazer, meu irmão. Quantas vezes nós nos distraímos, desconhecemos o poder de Deus, olhamos para outras coisas, quando nós assustamos, nós estamos afundando. Mas aí a palavra diz que Pedro clamou, ele gritou: Senhor. Primeira coisa, ele reconheceu: Jesus é o Senhor. Senhor, foi o grito daquele homem: Senhor, salva-me. E é seu grito hoje, minha irmã, meu irmão, é o grito que deve cada um de nós lançar hoje ao Senhor: Senhor, salva-me, salva a minha família, Senhor. Salva o meu filho, Senhor. Salva, Senhor, as situações de dificuldades que eu tenho vivido. Quebra, Senhor, todas as barreiras que têm se lançado contra mim, os mares revoltos, Senhor, que têm tentado me afogar. Vem, Senhor, me dá a mão. O Senhor, a palavra diz que o Senhor estendeu a mão, segurou e resgatou aquele homem. E é o que o Senhor vai fazer com você, meu irmão, minha irmã, quando você clamar do fundo do seu coração: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Foi o grito daquele homem. E é o grito nosso hoje, seu, meu e de cada um de nós, meu irmão, para a nossa casa, para a nossa família, para cada um de nós. Quando o tormento chegar, quando as tormentas, as tempestades, as tribulações chegar, grita pelo Senhor, não tira os olhos do Senhor. Lança o teu grito ao Senhor, proclame ao Senhor, proclame o Senhor como o único e verdadeiro Deus da sua vida, porque o Senhor estenderá a sua mão e resgatará você. O Senhor estenderá a mão dele, poderosas, e resgatará a sua família, te dará vitória sobre toda e qualquer tempestade. Qualquer, irmão, tempestade, qualquer tribulação que tomar conta da sua vida, que avançar contra você e toda a sua família.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Quero te pedir, se você puder, compartilhe esse vídeo, para que todas as pessoas vejam, para que todas as pessoas meditem essa palavra, para que as pessoas saibam, entendam que a fé é o que sustenta a nossa caminhada. A fé em Jesus, a fé que nos faz olhar firme em Jesus, para Jesus, e estender a mão e segurar na mão do nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.